Então vamos lá, irmãos. Nós estamos tratando ainda sobre vida cristã e na sequência aí desses estudos sobre a confissão de fé, nós chegamos agora para tratar sobre os sacramentos, né? Falamos já sobre a lei de Deus, a liberdade em Cristo. Falamos também sobre a adoração, o culto. Na última semana terminamos a respeito da oração, né? Da prática da oração, de alguns princípios relacionados à vida da oração. E hoje vamos caminhar aí tratando um pouquinho desses meios de graças que são os sacramentos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas. Só chegar aqui no meu slide aqui. Aí. Evangelho de Lucas. No capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 21. Lucas, capítulo 2, verso 21. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Dentro dessa sequência que teremos, né, sobre os sacramentos, nós trabalharemos aí com a visão da revelação bíblica desses elementos instituídos pelo próprio Deus para manter a nossa memória viva a respeito de algumas verdades bíblicas. Nós vamos definir sacramento. Um dos sacramentos que nós sabemos no Antigo Testamento foi determinação de Deus, que era um sinal da aliança, do pacto. Nós vamos também caminhar um pouco e reforçar isso. Era justamente a circuncisão. Os irmãos sabem muito bem que dentro desses sacramentos, o batismo, que substituiu a circuncisão, nós praticamos como igreja não só o credobatismo, que é o batismo daqueles que se convertem e que creem em Cristo e por isso confessam a sua fé e recebem o sinal da aliança. Então, aqueles que se convertem aí na mocidade, né, na fase adulta da vida. Mas também nós temos o pedobatismo, né, que é o batismo de crianças. E muita gente acaba, por falta do conhecimento dos estudos sobre os sacramentos, fala assim, nossa, mas a igreja precisa batismo de criança? Mas que coisa, é igual católico. Já viu? Fala assim. E aí, recentemente, não tão recentemente, nós publicamos aí, o pessoal da mocidade, né, que sempre nos ajuda isso, sobre, num dos cultos de batismo infantil, eu fiz lá um resumo lá, por que a gente batiza crianças, e é lógico, não dá para falar tudo, mas colocamos ali um resumo, isso foi postado. De vez em quando lá, eu até parei de responder esse negócio, porque o pessoal não vem na igreja estudar, mas fica, né, usa o Facebook de consultório pastoral. Aí tem um lá, um abençoado lá, que ele pôs assim, Jesus é o nosso padrão. Aonde Jesus foi batizado na infância? Aí você já vê que esse cara conhece tudo de Jesus, né? Mesmo porque até nos dias de Jesus estávamos sob a antiga lei e o sacramento que estava em vigor era justamente qual? A circuncisão. E aí ele, eu acho que nunca leu Lucas, capítulo 2, verso 21, que diz que Jesus foi o quê? Circuncidado. E aí no post dele lá, na mensagem dele, ele falou, porque nós temos que fazer tudo o que Jesus fez. Ele pôs lá. Aí eu ia responder para ele,
procurar um rabino lá e se circuncidar, mas aí eu falei, não vou entrar nessa conversa não, que esse trem vai longe e eu não estou tendo tempo para isso. Mas a ideia de aquilo que Jesus fez, né, que é o padrão que você tem que fazer, você vai ter que morrer na cruz. Então, parte de um pressuposto, muitas vezes, né, que demonstra um desejo sincero de fidelidade, mas, ao mesmo tempo, de uma inocência teológica muito grande, pelo falta de conhecimento da Bíblia como um todo, né, dos sacramentos de um modo especial, e da missão de Cristo. Porque quando ele diz que nós temos que fazer tudo que Jesus fez, então o que acontece? As obras que Jesus fez, esse era o foco, né? Então, se Jesus foi batizado no Rio Jordão, para valer, você tem que ser batizado onde? No Jordão, né? Se Jesus foi batizado mais velho, então onde já se viu essa questão do batismo infantil? Não cabe, Jesus não fez isso. Só que quando você estuda a perspectiva do sacramento, você vai ver que Jesus, de fato, recebeu o sinal da aliança previsto e que estava em vigor na época que Jesus nasceu, que era a circuncisão. Então, para aqueles menos desavisados, o batismo infantil, né, ou o batismo de Cristo, não o batismo de João Batista, nós vamos fazer essa distinção daqui a pouco, substitui esse sinal, que era o sinal da aliança do Antigo Testamento, e que Jesus recebeu, porque ele estava ainda dentro, cumprindo, obviamente, a lei cerimonial, e aqui muito mais do que a lei cerimonial, um sinal que foi estabelecido antes da lei cerimonial, estabelecido lá com Abraão, séculos antes, né? E que apontava para esse sinal, para esse pacto, para essa aliança com Deus. Mas, dado essa introdução aí, né, para que você entenda a importância de estudarmos sobre o tema, vamos começar a definir aí alguns princípios. Então, o que significa um sacramento? Né? Basicamente, da etimologia, a ideia do sacro, né, algo santo. Então, é uma prática santa, uma prática ordenada pelo divino, ordenada por aquele que é todo o Santíssimo. Então, o sacramento é isso. Para Calvino, quando ele vai tratar disso nas Institutas, né, ele vai dizer assim, que o sacramento é um sinal externo com que o Senhor sela em nossa consciência a promessa da sua boa vontade para nós, a fim de sustentar na fraqueza de nossa fé e de testemunhar por nossa parte diante dele, dos anjos e dos homens, a piedade e reverência que lhe professamos. Então, na visão do nosso sistematizador aí, Calvino, ele vai dizer que o sacramento ele representa, é um sinal externo, visível, para testemunhar, para que as pessoas, e aí ele coloca os anjos, os homens e o próprio Deus, vejam esse testemunho visível de que nós cremos nas promessas que o próprio Deus já estabeleceu e que vinculou a um sinal específico, né? Que vinculou a uma prática específica. Ainda tratando disso, Agostinho, ele vai dizer, que é inclusive citado pelo próprio Calvino, né? Ele diz que sacramento é uma forma visível de uma graça invisível. E ele vai dizer assim, sacramento é um sinal visível de uma coisa sagrada. Então, é a prática de vou colocar aqui entre aspas, um rito visível, que as pessoas vejam e que compreendam uma relação espiritual. Então, vamos imaginar, já tratando aqui dos sacramentos bíblicos, a questão do Antigo Testamento, a celebração da Páscoa. Então, na celebração da Páscoa, você tinha que sacrificar lá uma ovelhinha, né, um cordeirinho, e esse sangue era posto lá no umbral da casa para mostrar que aquela casa estava protegida pelo sangue desse cordeiro, e você teria que estar trajado, vestido,
comer isso à noite, né, com o cajado pronto, como se você tivesse com pressa. Você teria que comer em família todo aquele cordeirinho e com alguns adereços, dentre os quais ervas amargas, né, e o pão asmo. Então, é um sinal visível, mas que apontava para uma coisa sagrada. O que apontava no caso lá da primeira celebração da Páscoa? O que era sagrado lá? A libertação do povo de Israel do Egito, e em especial o livramento dos primogênitos do povo de Israel. Então veja, um sinal visível que apontava para uma verdade, uma coisa sagrada, algo que Deus queria deixar bem vivo na nossa mente. Na Confissão de Fé de Westminster, né, no CFW aí, nós vemos os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo, os seus benefícios, e confirmar o nosso interesse no próprio Cristo, né? Bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Então, dentro da visão da confissão de fé, o sacramento não é simplesmente uma prática de testemunho, mas ao mesmo tempo uma prática de consagração, onde você está estabelecendo então essa obediência, essa aliança com Deus, com um objetivo claro, intencional e pactual de cumprir a vontade desse Deus, né? Então, de entrar em aliança com o Senhor. Então, resumindo essa parte mais teórica, né? Então, de um modo geral, todas as definições levam ao mesmo entendimento. Ou seja, sacramento é algo, primeiro, ordenado por Deus, ordenado por Cristo, onde, por meio de um sinal visível, nos é aplicado verdades invisíveis já recebidas, né? Ou benefícios já recebidos, dadas pela graça de Deus a nós, seus filhos, para nos fortalecer na fé e nos dar a oportunidade de testemunhar sobre ela aos outros. Então vamos aos textos aí que apontam os sacramentos que estão em vigor aí. Vamos lá, começando lá do começo, lá do princípio, Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, vai tratar aqui da aliança de Deus com Abrão. Nós vamos ler, apesar de estar aí o texto do verso 9 em diante, mas nós vamos começar no verso 7, a leitura, tá bom? Então, Gênesis capítulo 17, verso 7. Deus falando com Abraão, fazendo essa aliança, esse pacto com ele, e estabelecendo esse pacto para toda a descendência de Abraão. Então ele vai dizer assim: estabelecerei a minha o quê? Minha aliança, o meu pacto. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós.
O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Com quanto tempo que ele fazia a circuncisão? 8 dias. Com 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será o quê? Aliança perpétua, para sempre. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será o quê? Eliminada do seu povo. E o motivo está aí, porque quebrou a minha aliança. Então nós vemos aqui, irmãos, Deus estabelecendo um sinal visível, externo, de uma bênção interna, de uma coisa sagrada. Qual que era a coisa sagrada? O pacto entre Deus e Abraão e sua descendência. Deus promete ser o seu Deus, Deus a sua descendência pelo resto da vida. Ponto. E qual que é o sinal que ele estabelece, então, que seria um sinal visível e externo para testemunhar a respeito dessa aliança? A prática da circuncisão, que era justamente cortar lá a carne do pênis do menino ou do homem, caso ele se convertesse na fase adulta. Então era uma prática sangrenta, um pacto de sangue, de fato, né, que simbolizava essa aliança com Deus, o fato de estar, então, em comunhão com Deus, onde Deus promete ser o meu Deus e a minha descendência, trazendo uma promessa. No caso específico aqui, trazendo a promessa de que eles habitariam em toda a terra de Canaã, e teriam a terra de Canaã por possessão também perpétua. Quando a circuncisão vem para o contexto do Novo Testamento, onde Jesus cumpre não só a lei cerimonial, mas também traz uma mudança a respeito da aplicação desse sinal, porque agora não há mais distinção entre homem e mulher, né, na nova aliança, e aqui a circuncisão era aplicada somente nos meninos e nos homens, nós vemos então que dentro dessa transição, o próprio Senhor Jesus linka essa união com ele, através do sinal visível, dando-nos como promessa, não a Canaã geográfica, mas a nova Canaã, onde ele promete ser o nosso Deus por toda a eternidade. É a mesma ideia, só há um melhoramento aqui, né, no entendimento dessa promessa e no alvo dessa promessa. Né? Como que é que fala em inglês aí? Upgrade? O que é? Você dá um upgrade. Então, deu um upgrade na promessa, não era só Canaã terrena, mas é uma Canaã agora celestial, tá? Então, é basicamente isso. Olhando, não está aí o texto aí, porque a gente vai falar mais para frente, mas já vamos dar uma caminhada lá. Marca Gênesis aí, 17, mas vai comigo lá para Gálatas. Quando nós estamos aqui em Gálatas, nós vamos ver aí no capítulo 3 sobre a experiência de Abraão. Ele vai fazer essa relação com a promessa que foi dada a Abraão, mas antes, um pouquinho, no capítulo 2, ele trata da nossa justificação pela fé. Né? E aí, então, dando uma olhada, pelo menos bem superficial por enquanto, depois a gente vai trabalhar mais, mas a partir do verso 15 aqui de Gálatas, ele vai falar assim, ó: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então o que ele está falando é o seguinte: eu estou falando de uma aliança antiga, mas uma vez que alguém ratificou tal, agora não tem mais jeito.
A partir do momento que foi dado esse upgrade, então é isso que está valendo. Não vai mudar de novo. O foco é esse. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E ele diz, e aos descendentes, como se falava de muitos, porém como um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então apontando que lá, aquela promessa que foi dada a Abraão, de dar a Isaac, né, o descendente, não de Gênesis 17 propriamente, mas da vida lá de Abraão, em última análise, estava apontando não para Isaac, mas estava apontando para Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois de que o povo de Israel estava escravo lá, essa é a ideia. Não pôde abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então, o que ele está tentando explicar? Deus já não tinha feito uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 17, tá? Por que depois, 430 anos depois, lá em Moisés, teve que dar a lei? Falou, porque é o seguinte, o pessoal não obedeceu esse padrão de ter Deus como seu Deus. E aí, então, coloca-se a lei para se cumprir rigorosamente uma baita lista de exigências litúrgicas e ritualistas, porque o povo não estava obedecendo a aliança que foi feita lá com Abraão. Então, a lei cerimonial vem para forçar o povo de Deus a aplicar no seu dia a dia todas as promessas que Deus já havia feito com Abraão. Então, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjo pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contraria as promessas de Deus? De modo nenhum. A lei só serve para que as promessas permanecessem em vigor. Então, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, ele está reforçando o que ele disse no capítulo 2, que a fé, a nossa justificação é pela fé. Mas aí ele vai explicar. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de esteio, de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados mais à lei, a esse esteio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo o quê? A promessa. Que promessa? A promessa que foi feita com Abraão. Só que agora, no batismo, é um sinal aplicado não só sobre os meninos de 8 dias ou sobre os adultos que se convertem, mas segundo aqui o verso 28, não há, aquele que é batizado em Cristo se reveste em Cristo, verso 27, e o 28 diz, não há mais a divisão, distinção entre judeu e não judeu, ou judeu nem grego, nem mulher, nem homem, nem mulher. Por isso que agora, em Cristo, que era o descendente, que veio, como ele diz no verso 15, né? Ratificar a promessa e a lei, ele então substitui aquilo que nós conhecemos como circuncisão para a prática do batismo.
Só que aí entra um outro porém, que a grande parte da maioria não entende, que o batismo que está falando é o batismo de Cristo, e não o batismo que Jesus recebeu de João Batista. Há uma distinção bíblica, e nós vamos chegar e vamos mostrar isso para você de modo mais claro, que o batismo que João Batista pregava era um batismo de arrependimento para remissão de pecados, que apontava e preparava o povo para a chegada do Messias. Tanto é que ele diz, eu vim preparar o caminho do Senhor. E o batismo que Jesus institui após a sua ressurreição, quando ele diz aos seus discípulos, ide, pregai o evangelho, ou ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo instituído por Jesus é o que Paulo trata como sendo aquele que substituiu a circuncisão. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, esses sinais que Deus estabeleceu, visíveis, externos, para apontar para uma bênção já recebida pela graça interiormente, ela tem que estar, então, bem vinculada e entendida. E conforme Paulo diz aqui, que foi, no caso, ratificada por Cristo. Jesus, como a expressão exata de Deus, ele vem e bate o martelo em relação ao sinal que está em vigor. Não é mais a circuncisão, passa-se agora o batismo. Nesse ponto, toda a cristandade compreende de que o batismo substituiu a circuncisão. Tanto é que você não vê nenhuma igreja evangélica aí, pelo menos que se diz evangélica, fazendo circuncisão. Pode ser que aí algum doido ainda vai aparecer algum maluco aí que, eu recebi uma revelação. E aí o cara faz lá uma besteira. Porque os caras estão, até hoje você tem aí gente ressuscitando parte da lei cerimonial, apresentando as crianças, ungindo. Agora eu vi uma prática mais nova. Algumas comunidades que dividiram da igreja presbiteriana, eles têm a convicção de que não pode mais apresentar a criança, então agora, só que eles não querem batizar mais criança, porque todo mundo fala que é igual católico, então eles mudam isso. E aí o que eles fizeram? Agora então a ideia de ungir. Aí eu vi lá um pastor aí, inclusive conhecido, saiu da igreja presbiteriana, montou lá a comunidade dela, recebendo uma criancinha lá e pega um óleo lá e ungindo a cabeça da criança, ungindo a mãozinha da criança. Quer dizer, ficou pior do que estava já. Então, a criatividade dos seres humanos é um negócio assim fantástico. Então, a capacidade de inventar um negócio novo é algo assim absurdo. Então, mas você vê que isso está desfigurando o padrão que a própria palavra de Deus nos trouxe. Então, veja, a circuncisão era um sinal externo de uma bênção interna, que era a comunhão com Deus, a aliança com Deus. No Antigo Testamento, aplicado de um modo sangrento, um pacto de sangue. No caso de Jesus, que já morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, então, quer dizer, o pacto está em Cristo, agora aplica-se simplesmente aquilo que nós entendemos como batismo, que nós vamos ver daqui a pouco, na sequência dos estudos aqui, qual o método que a Bíblia determina e como que é a maneira de se aplicar, portanto, esse sacramento que Jesus ratificou e determinou como sendo aquele que vai ficar até o fim. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, isso aqui é a circuncisão. Volte agora lá para o Antigo Testamento, para Êxodo. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais depois, tá? Mas Êxodo, capítulo 13. Na verdade, desde do capítulo, do verso 1 aí, nós vamos ver a ideia da consagração aí do primogênito, mas aí depois nós vamos voltar para o capítulo 12, que vai tratar da Páscoa propriamente. Aqui é um parênteses aqui para você entender por que funcionava a ideia do apresentar das crianças. Tá bom? Então vamos lá.
que é um dos questionamentos que as pessoas falam. Lá na sua igreja não apresenta? Não, nós batizamos. Nossa, sério? Misericórdia, né? Da onde vocês tiraram isso? Da mesma Bíblia que você diz ler, né? Mas fazer o quê? Então vamos lá, vamos pegar aqui o Êxodo 13. Para aqueles que ficam assim, como se fosse um negócio absurdo, entender um pouco mais. Então ele está falando aqui da consagração dos primogênitos. Mais especificamente do verso 9, ele diz assim: e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque como mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo de ano em ano. Que era a ideia, então, de guardar aqui esse determinado tempo? Vamos ter que olhar aqui um pouquinho mais e ver aqui no verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Então veja, havia, portanto, a ideia de que deveria se consagrar todo aquele que abre a madre, tanto dos animais quanto da sua prole. Depois nós vamos ver mais para frente, você vai ver isso em Levíticos, vai ver em outras partes do Pentateuco, as práticas relacionadas a essa apresentação. E que indica aquilo que aconteceu, inclusive, com Cristo. Marca Êxodo aqui e volte lá comigo para Lucas, capítulo 2, que nós lemos a respeito da circuncisão. Vai lá, Lucas, capítulo 2. Nós lemos aí o verso 21, que fala da circuncisão de Cristo. Então, Cristo recebeu o sinal da aliança. É lógico que Jesus que ratificou isso e mudou para o batismo. Se porventura, vou colocar a hipótese, se tivesse já em vigor o batismo, o que teria acontecido com Jesus ao 8º dia dele? Ele seria o quê? Ele é batizado, que é o sinal da aliança. Tá? Não foi, porque nessa época o que estava em vigor ainda era o sinal da circuncisão. Aí no verso 22 diz aí, passados os dias da purificação deles, quem deles? Da mãe do menino, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aí, consagração do primogênito. Para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. É o que nós lemos lá em Êxodo 13. Todo primogênito do Senhor será consagrado. E, para oferecer um sacrifício, você vai encontrar depois Levítico, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja, Jesus ele recebe o sinal da aliança, que é a circuncisão, que hoje é o batismo. Então se o batismo estivesse em vigor, era isso que ele ia receber. E também, em cumprimento da lei, ele foi apresentado, ele foi consagrado. Né? Porque todo primogênito diria que ser consagrado, conforme nós vimos lá em Êxodo 13. Você que está com Bíblia que tem nota de rodapé aí, me auxilia agora. O verso 24, lá embaixo, tem o verso 24 pequenininho lá embaixo em negrito, e vai ter um texto lá de Deuteronômio ou de Levítico aí. Levítico 12. Então abra lá em Levítico 12. 12 o quê? Então tá, vamos lá para Levítico 6. 12, 6 a 8. Obrigado. Porque aqui o texto de Lucas ele está usando Êxodo 13 e Levítico 12. Então lá no verso 6 de Levítico, diz assim: e cumprido os dias... Eu vou ler antes aqui, porque para você entender qual que é o tempo, né? Então, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino,
será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do prepúcio. Então veja, aqui a lei referendando a aliança que foi feita com Abraão. Então a lei, como nós vimos lá Paulo falando em Gálatas, fez isso porque o pessoal não estava obedecendo. Tudo bem? Então a lei abraça essa prática. Verso 4. Depois ficará ela quantos dias? 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda não 7 dias, 14, 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará não 33, mas 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumprido os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferecer ou por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então o quê? 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto, e o outro para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Lembra que lá em Lucas diz que eles então, completados os dias da purificação deles, porque referia-se tanto a Maria quanto a Jesus. E eles então cumprem com a exigência da lei. E a consagração do primogênito, daquele que abre a madre, exigia pela lei cerimonial a oferta de um holocausto, de um sacrifício. Tudo bem? Onde, se você tivesse posses, ia trazer lá um cordeiro de 1 ano e um pombinho, ou uma rola, ou então, se você não tem muita grana, 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Tudo bem aqui? Então veja, a apresentação de criança faz parte da lei cerimonial e exige cumprimento de holocausto, de sacrifício. Nós sabemos, já estudamos isso, que em Jesus Cristo a lei cerimonial foi cumprida. E que, portanto, o apóstolo Paulo vai deixar isso claro também em Gálatas, que nós não temos mais que guardar as exigências da lei cerimonial. Você não tem que ir a Jerusalém para adorar, você não tem que ir lá levar oferta de manjar, você não tem que ir lá levar holocausto, você não tem que guardar as festas de lua nova, você não tem que guardar as festas cerimoniais do Antigo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que estava previsto na lei foi cumprida. Né? Foi cumprido. A única coisa que permanece é aquilo que havia sido estabelecido antes da lei. Então, tudo aquilo que, mesmo que a lei referenda e agrega, mas que foi estabelecido antes da lei, quando a lei cai, como já foi estabelecido antes da lei, permanece. É o caso da circuncisão, do sinal da aliança. Foi estabelecida primeiramente na lei? Não. Foi estabelecida lá em Abraão, muitos anos antes da lei. A lei só colocou a circuncisão e outras práticas que foram estabelecidas antes da lei, como parte da lei, porque o povo não estava obedecendo, para ter uma força de um peso cerimonial, ritual. Mas Cristo cumpre a lei cerimonial, o que foi estabelecido antes, porque era perpétuo, lembra desse negócio? Continua. Só que com uma ratificação. Jesus mudando o sinal externo. Sinal visível. Antes era circuncisão, agora passa a ser batismo.
Então, a apresentação de crianças, não existe base bíblica mais nenhuma para ela. Porque Cristo cumpriu, fazia parte da lei. Então imagina aí, né? O pessoal chama resguardo, né? Se chama quando a mulher é grávida, não sei o quê. Quanto que é o tempo de resguardo aí na nossa cultura aí? Os mais velhos falavam. E nasceu uma criança, tem que resguardar. Quanto tempo? 40 dias. Quarentena. Tá. Se fosse no período da lei, havia duas formas. Se for menino, 33 dias. Se fosse menina, 66 dias. Tá? É mais ou menos essa situação, mas é aqui apontando para a ideia da purificação. A lei cerimonial acabou. Não está mais em vigor. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Ela não foi simplesmente descartada. Ela foi cumprida. Jesus pagou tudo que precisava ser pago em relação à lei cerimonial. Por isso ele, além de ser circuncidado, como promessa a Abraão, foi também apresentado. Mas hoje você precisa apresentar aí o primeiro filho? Precisa ou não? Não, não precisa. A lei cerimonial já foi cumprida. Ricardo. Sim, sim. Naquilo, sim, claro. E é isso mesmo, tá? Da mesma forma que o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, ele fez para cumprir a justiça, eu não preciso mais receber o batismo de João, justamente porque não estava nem previsto na lei, nem previsto antes da lei, era uma questão transitória, porque Cristo fez no meu lugar. Então, a sua linha de raciocínio, perfeita. Porque Cristo cumpriu com a lei cerimonial, então tudo aquilo que a lei cerimonial exigia, não exige mais de mim, porque Cristo já fez por mim. Agora, a circuncisão, mesmo que foi agregada à lei cerimonial, ela foi estabelecida quando? Antes. E para ser uma aliança perpétua. Por isso que no caso do batismo, né, infantil, não entra nessa mesma lógica sua. Porque é um padrão que foi estabelecido antes. Tudo bem? Não, eu estou falando só para isso. Então, quando você olha para tudo aquilo que a lei estabeleceu, que começa com a lei cerimonial, tá? Lembrando que nós já estudamos isso, a lei de Deus é dividida em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Tratando da lei cerimonial, tudo que foi iniciado, Cristo já realizou por nós. Então, eu não preciso mais fazer absolutamente nada daquilo que a lei exige de mim. Por isso que nós não guardamos, inclusive, o sábado como cerimonial. Mas, pastor, mas está lá também na lei moral. É verdade. Por isso nós guardamos o princípio moral daquele mandamento, que é reservar um dia para consagrar o Senhor, que nós fazemos no domingo. Por que não fez no sábado, não continuou no sábado? Primeiro, porque os primeiros cristãos não fizeram isso, justamente para não vincular judaísmo com cristianismo. E segundo, porque todos os grandes eventos do cristianismo aconteceram no domingo. Ressurreição de Jesus no domingo, derramamento do Espírito Santo no domingo, né? Era assim que os primeiros cristãos faziam para celebrar a ceia do Senhor. Então, tudo isso aponta para uma perspectiva da lei moral e não da lei cerimonial. Que alguém poderia dizer, mas guardar o sábado é da lei cerimonial. Aquilo que tangia o guardar o sábado na lei cerimonial, você não podia fazer nada, você não pode andar, você tinha que contar os passos, você não pode produzir nada, tudo isso já foi cumprido em Cristo. O que permanece sobre guardar um dia na semana é o princípio moral da lei moral, que diz que você tem que consagrar um dia ao Senhor. Então, é isso que está em voga, mas não na perspectiva cerimonial. Porque se fosse da perspectiva cerimonial, então, inclusive, o guardar o domingo, você não ia poder fazer absolutamente nada. Você tinha que guardar igual o judeuzão guardava o sábado. E é isso que muita igreja também não entende. E até a igreja presbiteriana, porque
há uma tendência da nossa confissão de fé, e esse é um dos pontos que a gente tem lá uma observação, quando subscrevemos a confissão de fé na minha ordenação, é que a guarda do domingo não é uma guarda cerimonial. É uma guarda moral. E se não é cerimonial, então eu não preciso guardar o que a lei cerimonial previa para o sábado, no domingo. Você pega lá a lei cerimonial sobre o sábado, é um negócio extremamente difícil de ser praticado. Ontem mesmo nós tivemos aí num evento, né, no aniversário, e aí deu 6 horas da tarde, o aniversário ia até às 7. Aí deu 6 horas da tarde, chegou lá um convidado. Na verdade, 2 convidados. Chegou lá. 6h10, meu amigo, o aniversário termina às 7. Já tinha até cantado parabéns, aquela coisa. Aí, por quê? Não, estava esperando o pôr do sol. É adventista. Né? Estava esperando o pôr do sol. Ela falando com a outra ali do lado. Isso não cabe mais. Jesus já cumpriu a lei cerimonial. Se Jesus não tivesse cumprido a lei cerimonial, então aí nós teríamos que guardar o sábado. E guardar o sábado igualzinho o judeuzão fazia. Ninguém faz comida, ninguém faz nada, ninguém trabalha, ninguém caminha, só aquilo que estava previsto na lei cerimonial. Entendeu? E como eles não tinham obrigação de ir todo sábado na igreja, porque existiam as cerimônias específicas, as 7 festas, das quais 3 só que exigiam eles ir ao templo, então o que eles faziam nesse sábado que ficava lá na tribo de Efraim? É sábado, o que nós vamos fazer hoje? Tinha igreja para ir? Não tinha igreja para ir. Lá no Antigo Testamento não tinha. Sinagoga também não tinha. Sinagoga só depois do exílio. Então, o que eles faziam? Ficavam em casa sem fazer nada. Era isso. Entendeu? Então, veja. O que tange a lei cerimonial, descarta. Cristo já cumpriu. Se tem algum respaldo na lei moral, então você guarda o princípio moral, não cerimonial. O princípio moral. E o que está antes da lei, aí continua em vigor. Se não teve mudança, você continua igualzinho. Se houve mudança em Cristo, então aí ratificado pelo descendente, você segue a vida conforme ele determinou. Estou sendo claro aqui, irmãos? Carlão? Isso. Ótimo. O que acontece, né? A Bíblia, dentro da lei moral, ela determina que qual que é o princípio moral da lei lá que fala guarda o sábado? Que, na verdade, o termo sábado é descanso. Guarde um descanso. Né? Então, qual que é o princípio da lei moral? Você reservar um dia em 7 para consagrar o Senhor. Se por convenção, a igreja cristã, você não tem nenhum lugar determinado, todo domingo você tem, não tem, porque a lei cerimonial nunca exigiu isso. Então foi convenção, tá? Por convenção os cristãos determinaram, nós vamos cumprir o princípio moral de guardar um dia em 7 no domingo. Porque foi o domingo que Jesus ressuscitou, foi o domingo que o Espírito Santo foi derramado, ou seja, são datas importantes para nós. Tudo bem, convencionamos. Se aí amanhã depois uma comunidade tivesse resolvido convencionar por uma questão de disponibilidade, disposição, uma série de coisas, porque você não tem nada na Bíblia determinando. Vamos fazer na segunda. Tudo bem. Ou vamos fazer no sábado. Tudo bem, mas o princípio moral, não cerimonial. Agora, qual que é o problema do adventista? Ele coloca isso como um princípio cerimonial. Quem não guarda o sábado não vai para o céu. Não, mas peraí, mas eu não vou para o céu por causa da obra de Cristo? Ou eu vou para o céu por causa dos meus méritos, porque eu guardo o sábado? Porque eu não como bacon? Meu Deus, como alguém pode ir para o céu sem comer bacon, gente? Né? Então veja aí, são leis cerimoniais. É isso que faz com que todo o pacote acaba ficando errado. Tá bom?
Tudo bem aqui, irmãos? Então veja, voltando para a apresentação do primogênito, veja, era a apresentação só do primogênito. Hoje a pessoa lá tem 5, 6 filhos, o que acontece? Apresenta os 5, 6 filhos. Então, biblicamente falando, hoje nós não temos amparo nem para você apresentar nem o primogênito mais. Quanto mais essa prática da apresentação. Se quisessem fazer direito, né? Se há jeito de fazer direito, algo que está errado desde o princípio, mas se quisesse fazer bem feito, vamos dizer assim, então teriam que fazer a apresentação e junto ter o quê? O holocausto, o sacrifício. É possível fazer um negócio desse hoje? Não, aí seria uma abominação terrível, né? Sem falar que a Edmé nem apareceria na igreja o dia que tivesse apresentação de criança, né? E ainda mais aqui em Araraquara, que todo mundo é rico, só ia ser cordeiro, né? Se ainda fosse no lugar aí mais pobre, Barretos, aí é só rolinha, né? Só pombo. Mas é que eu sou de Barretos, né, gente? Senão o pessoal da internet vai falar assim, não, preconceito barretense. Não, eu tô... É apropriação cultural, tá? Eu posso falar porque eu sou barretense. Então, se fosse aqui na cama, imagina, e ainda mais nessa leva de FI que nós estamos tendo aqui, na Igreja Presbiteriana e Aliança, está brotando que nem tiririca, ia matar cordeiro toda semana. Já pensou? Até arrepia. Mas veja, se vai fazer, então tem que fazer direito. Alguém vai fazer o holocausto? É lógico que ninguém vai fazer o holocausto. Né? Porque isso seria uma aberração muito grande. Então o que eles fazem? Eles desenterram só metade do defunto. Porque a lei cerimonial já morreu, já foi sepultada em Cristo. Aí os caras vão lá e desenterram só metade do defunto. Não, vamos continuar com a prática da apresentação. Mas arranca o defunto inteiro, já que você está desenterrando. Não. O holocausto nós não vamos fazer. É só um pedaço. Então, caracteriza algo abominável. Porque você está, em última análise, desprezando aquilo que Cristo fez. Se Cristo cumpriu a lei cerimonial, eu falo assim, a suficiência de Cristo não é bem assim. Ele é suficiente, mas precisa guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, aquilo que Cristo fez na cruz não vale. A suficiência de Cristo, ela é suficiente, mas não é plena. Porque se você não apresentar o seu primogênito ou os seus filhos ao Senhor, então vai estar faltando alguma... É assim, irmãos? Não, não é assim. A suficiência de Cristo é suficiente em todos os aspectos que a própria lei exigia. Tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos então agora para Páscoa. Você está em Êxodo aí, se tiver Levítico, né, que você está agora. Então vamos voltar para Êxodo 12. Semana que vem, irmãos, como já foi anunciado aqui pelo presbítero Márcio, eu não estarei aqui. Eu tirei uma semana de férias. Férias. Eu vou pregar, inclusive, em Matão, dia 15. E tenho um compromisso familiar aí com a Heloísa, né? Durante essa semana, uma prova que ela vai prestar. Então, por isso que eu não estarei aqui nem na quarta até o domingo. Tá? Então, essa sequência do estudo aqui, a gente vai retomar só lá no dia 23. Que é isso, tá bom? Mas fica firme aí, hein? Então, vamos lá. Êxodo 12 vai tratar sobre a instituição da Páscoa. Não é isso que foi o título que deram aí? Então veja, lembra, sacramento é um sinal visível de uma bênção invisível, onde Deus estabelece o sinal. Eu posso inventar aqui um sacramento e colocar sobre a igreja? Não, é Deus quem estabelece. Tudo bem? Foi assim com a circuncisão, assim com a Páscoa, e na ratificação, Jesus mudando a circuncisão para o batismo e mudando a Páscoa para a celebração da ceia. Nós vamos ver isso.
Então já é importante nós relembrarmos isso. Como cristãos, nós celebramos a Páscoa? Não, nós não celebramos a Páscoa, tá? A gente vai mostrar isso para você depois, porque nós não celebramos a Páscoa. Mas por que guarda? Por uma questão cultural, para aproveitar a situação, mas nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a vitória de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo e o sinal que ele estabeleceu para isso, que é a Santa Ceia, ou a ceia, como a maioria prefere chamar, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 12. Aí disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Lembra quando nós estudamos sobre as festas judaicas? Como que o judeu determinava como que ia começar o ano, né? Solstício lá, e o equinócio, lembra? Então o equinócio, noite igual ao dia, o cara ia marcando lá, hoje deu 12, o sol nasceu às 6, se pôs às 6. Então o pôr do sol começou às 6 da tarde e foi até às 6 da manhã. Horas iguais é chamado equinócio. Chegou nesse equinócio, o judeu ficava atento, porque quando aparecesse a primeira lua nova, o que vocês falaram? Lua o quê? Nova. Então, quando aparecia a lua nova, aí contava o primeiro dia do ano. Lembra disso? Nós estudamos lá. Então, como que o judeu sabia que era o primeiro mês do ano? Por conta dos astros, olhando para o sol, para a lua, esse calendário lunisolar que apontava para o movimento de rotação e translação e que combinava os dois para determinar quando era o primeiro dia do ano. E isso ainda determina um monte de coisa no nosso calendário, apesar do nosso calendário ser solar, né? Mas isso muda muita coisa. Por que vamos pegar os ímpios aqui, né? Por que carnaval muda todo ano, cara? Não, esse ano o cara que inventou isso foi um miserável, porque vai cair o carnaval antes do pagamento, quem que vai? Já ouviu os caras reclamando disso? Os ímpios? Mas por que muda o carnaval todo ano? Por causa da Bíblia? Por causa da Bíblia. Porque, na verdade, o calendário lunisolar determina o principal ano dos judeus, e aí você vai ver aqui qual que é o dia da Páscoa. Então, quem determina a Páscoa ainda é o calendário judaico. Como o carnaval precisa ser 41 dias antes, porque você vai na perspectiva do ímpio, o cara vai no carnaval, aí termina o carnaval, terça-feira é o carnaval, aí você tem a quarta-feira de cinza. O que é quarta-feira de cinza? Amanhece chuvoso? Não, é que ele pegava cinza e colocava na cabeça para demonstrar arrependimento. Era assim que funcionava. Pegava a cinza, passava na cara, assim, ó, carvão, coisa de... Vai lá na churrasqueira, lá, pega a cinza do carvão lá, joga na cabeça, passa na cara, para mostrar que você está arrependido do que você fez no carnaval. E aí, como é por mérito, você vai ficar 40 dias de quaresma. Olha aí, porque você está entendendo porque os ímpios fazem isso. Aí eles ficam 40 dias, porque aí chega então na Semana Santa, que aí agora é da consagração, você já vendeu a alma pro diabo lá no carnaval. Mas aí você põe quarta-feira de cinza, 40 dias sem comer carne, né? Acho que quem inventou isso aí era dono de peixaria. Para mim, devia ser algum padre que era dono de peixaria, né? Porque ele 40 dias só pode comer peixe. E aí, então, quaresma, você fica, não faz a barba, não escova o dente, uma série de coisas. E aí, para mostrar só, aí termina isso na Páscoa. Então, quem determina, inclusive, o dia dos ímpios, é um calendário judaico que determina a Páscoa, tá bom? Então, só uma curiosidade. Então, vamos voltar para o texto. Então, Deus fala, esse vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, dentro do calendário religioso. Falar em toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, o dia 10 do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então essa questão de cálculo de buffet, quem determina foi o próprio Deus aqui, quanto que cada um come. Tá certo? Então o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então você pegou ele no dia 10. E você vai ficar com esse cordeirinho de 1 ano, imagine, olha que coisa. Do dia 10 até o dia 14 lá na sua casa. Cordeirinho lá dentro lá. Ai que bonitinho, ai que as crianças brincam com esse cordeirinho. Aí chega no dia 14, você fala assim, dá o floquinho aí. Fizeram até nome no bichinho já. Dá o floquinho aí. O que vai fazer, pai? Nós vamos degolar ele. Ai, meu Deus. Ou ele ou você. Não é assim? Porque o cordeiro era para ser o substituto. E esses 4 dias ali, brincando com o bichinho dentro de casa, era justamente para criar esse vínculo, irmãos. Para ser difícil. E a outra, para você entender o peso que é de alguém levar a condenação no seu lugar. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Aí, onde que eu estou? Verso 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Né? Por volta lá das 3 da tarde. Por isso é uma confusão. Muita gente acha que Jesus morreu no horário que os cordeiros estavam sendo sacrificados. Por uma falta de um entendimento de um termo, a parasceve pascal, um termo lá no Evangelho de João. Jesus não morreu no dia que os cordeiros estavam sendo mortos. Jesus morreu no dia da Páscoa, que você vai ver aqui que é dia 15, não no dia 14. Porque você tinha que matar o cordeiro no dia 14 para celebrar a Páscoa no dia 15. Tudo bem? Então, Jesus não comeu o cordeiro? Ele não celebrou a Páscoa com os discípulos? Então ele matou o cordeiro no dia certo, celebrou a Páscoa no dia 15. Lembrando que o dia para o judeu começa ao pôr do sol. Tá? Não é como a gente começa à meia-noite. Começa às 6 da tarde. Então hoje à noite, as pessoas, se fosse a visão judaica, falam assim, o nosso culto dominical hoje às 19 horas. Na visão judaica seria o culto da segunda-feira já. Tudo bem? Só para você fazer o link aí. Então, Jesus então morreu no dia da Páscoa e não no dia que se matava os cordeiros. Então no dia 14 se imolará no crepúsculo da tarde. Por que às 3 da tarde, pastor? Porque você tinha que preparar esse cordeiro para comer logo no início da noite já. Porque já virou às 6 horas da tarde, já é dia 15. Aí você por isso tinha que comer a noite inteira. Você começava a comer aí na janta e ia até de madrugada, até amanhecer. Chegou amanhecer, sobrou carne, você tinha que queimar, acabar com a sobra que teve. Para não ter desperdício, por isso Deus estabeleceu uma quantidade de carne para você fazer o cálculo, né, de quantas pessoas iriam participar lá na sua casa da celebração da Páscoa. Tá bom? O que mais? Então tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, veja, aí já é dia 15, né? Já é o 15º dia. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, não pode estar de pantufa, nem pijama. Bem vestido. É igual a gente faz no Natal, ceia de Natal, tem a cultura nossa, né? Se vem o cara mulambento, você fala assim, meu Deus do céu,
nem para pôr uma roupinha nova, não é assim? Era mais ou menos a ideia. A pessoa tinha que estar ali arrumadinha, bem vestida e preparada para fugir. Então, dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal, veja aí, essa expressão é importante, o sinal externo, né? Isso que é sacramento. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, por isso Páscoa, né? Passar por cima. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E aí ele vai ainda dizendo até o verso 20, a respeito de que é memorial esse dia, celebrareis, e aí veja, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que a gente sabe que foi até Cristo, na verdade, porque é algo estabelecido aqui dentro do período da libertação do povo de Israel. Então veja, irmãos, a Páscoa ela foi estabelecida como um sinal externo para provar de um benefício interno, de que Deus liberta o seu povo. Veja que era uma punição sobre a idolatria egípcia. Deus está falando, olha, eu vou... Tem um verso aqui que ele fala, né, de um modo específico, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então era para mostrar que o povo de Israel tinha uma comunhão com Deus. E que o libertador desse povo é o próprio Deus. Que há um vínculo, né, de libertação. Antes do Egito, agora, das práticas do Egito, agora do pecado. Né? Por isso que a figura dos pães asmos é tão simbólica aqui também. Se você estudou com a gente lá as festas judaicas, a segunda festa, que é a festa de pães asmos, que ele tinha que comer inclusive por 7 dias depois, pão sem fermento, era justamente para servir de indicativo da retirada de toda a influência do Egito e de todo o pecado do Egito. Então, pães asmos apontava como um símbolo para santidade. Porque a Bíblia vai apresentar o fermento, principalmente no Antigo Testamento, como algo sinônimo de práticas pecaminosas. Jesus usa depois a figura de fermento, pelo menos em 2 situações, como algo bom. Né? Quando ele simboliza, por exemplo, o reino de Deus a uma mulher que escondeu lá em 3 medidas de farinha o fermento, e aí toda essa massa ficou levedada. É um dos casos que ele usa o fermento como coisa boa, mostrando que o evangelho, ele age internamente, ele vai transformando de dentro para fora. Então essa é a ideia. Mas geralmente, quando se fala de fermento na Bíblia, é algo ruim. Então, tirar o fermento da casa e ter uma dieta de pães sem fermento durante 7 dias, era um indicativo de um sinal visível para que o povo retirasse toda a influência do Egito, dos deuses do Egito, da idolatria do Egito, das práticas pecaminosas do Egito. Isso tem um detalhe talvez curioso, né? Porque se você for pesquisar sobre a criação do fermento, uma das possibilidades é que foi estabelecida no Egito. Né? E aí, então, para o mundo antigo, se isso de fato é verdade, o fermento era algo que fazia uma conexão muito grande com a cultura egípcia. Então, retirar o fermento era algo específico que na cabeça dos primeiros israelitas, né, povo de Israel, fazia todo sentido. Ó, tirar o fermento é tirar o Egito do nosso coração. É tirar toda a influência, os ensinamentos, os pecados. Se fosse no Brasil, eles falavam assim, ó, você vai ficar 7 dias sem assistir futebol e sem jogar futebol. Tá? É um negócio da cultura. O que é isso, pastor? Como que nós vamos deixar os moleques ficar 7 dias sem jogar bola? É para simbolizar isso. Uma consagração. Um negócio
né, que fazia muito sentido para aquele contexto. Então, retirar o fermento significava retirar toda a influência do pecado, das práticas idólatras, né, e místicas que o Egito tinha, de certa forma, influenciado já o povo de Israel. Tudo bem quanto a isso? Agora veja, então essa é a instituição da Páscoa, que representa a libertação dos primogênitos e a própria libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Depois nós vamos ver, lá no Novo Testamento, que Jesus então celebra a Páscoa, e ali a Páscoa já está cheia já de elementos da tradição judaica, nos dias de Jesus, porque eles não comem só o cordeiro, o pão asmo, a erva amarga, mas já foram inseridas durante toda a história, tradicionalmente, né, alguns outros elementos. O próprio cálice, você vai estudar sobre como que o judeu celebra a Páscoa. Hoje não tanto, porque eles não têm mais o templo, não dá para sacrificar, né, o cordeiro, mas como eles celebravam, você vai ver que eles tinham 4 momentos distintos durante a noite inteira. Onde cada momento que você comia do cordeiro, comia pães asmos, comia erva amarga e tomava um cálice de vinho, para cada momento desse havia uma representação cultural para o judeu. Né? Inclusive, historicamente, um desses momentos, se você vai ler a narrativa lá da Jesus celebrando a Páscoa, você vai ver o texto dizendo que ele comeu, que ele bebeu, né? E aí depois molhou o pão, deu para Judas para provar porque ele era quem era o traidor. E aí, depois que o registro já disse que ele comeu, que ele bebeu, aí vai dizer, e ele tomou do pão. Mas peraí, já não tinha comido? Já. Mas faz essa prática ritualística que a tradição judaica colocou, e que eram 4 momentos distintos, onde um desses momentos, eu acho que, se não me engano, não me falha a memória, acho que é o 3º momento, então ele come lá tudo, bebe, depois recita alguns salmos, canta lá uns salmos, né, porque é o inário do povo judeu. Aí vai para o 2º momento, acho que, se não me engano, o 3º momento é chamado o cálice do Messias, porque cada cálice, inclusive, tinha um indicativo na tradição judaica. Então, muito provavelmente, Jesus celebrando a Páscoa, nesse momento que era um momento específico na tradição judaica, para relembrar a promessa da vinda do Messias, aí ele institui a ceia, onde ele pega o pão, dá graças, parte, dizendo, é o meu corpo. Onde ele pega o cálice, dá graça e dá o giz, dizendo, é o meu sangue. Então, ele usa essa tradição, essa mudança, inclusive que durante os séculos, né, milênios, foram agregados na celebração da Páscoa, e ali ele institui a ceia, e dizendo, inclusive, né, apesar que há uma certa discussão aqui, mas apontando para fazer isso em memória de mim, e depois o apóstolo Paulo vai referendar bastante lá em 1 Coríntios. Mas o foco, então, é que Jesus celebra a Páscoa, e a última Páscoa para o cristão celebrada foi essa, e estabelece no lugar, em memória dele, o comer do pão e o beber do cálice. E é por isso que nós não comemos mais erva amarga, não tem mais essa... E nem o cordeiro assado. Porque o próprio Cristo é aquele que se fez o nosso cordeiro. Então, aí você tem uma ratificação, como Paulo vai dizer, da Páscoa para a ceia. Então, o que está em vigor dos sinais externos para a igreja hoje seria o batismo que Jesus instituiu e a ceia que Jesus instituiu. E os sinais do Antigo Testamento eram a circuncisão e a Páscoa. Essas duas já não estão mais em vigor, porque mudou o sinal. O significado está muito atrelado ainda, mas o sinal externo foi mudado. Miriam.
Perpétuo. Sim, que de certa forma. Aí muda simplesmente o sinal externo, mas o significado lá, o primeiro, comunhão com Deus, continua. Libertação, continua. Muito bem dito. Dito isso, irmãos, então nós chegamos aí a 2 sacramentos biblicamente instituídos. Hoje nós vamos parar por aqui, e aí, sem ser então domingo que vem no outro, a gente volta para tratar um pouquinho daquilo que a confissão de fé diz sobre qual o objetivo dos sacramentos, por que Deus estabelece esses sinais, e depois nós vamos ver por que a Igreja Católica tem 7 sacramentos e nós só 2. Vamos reverter esse negócio, né, gente? Vamos ganhar esse trem. Não, é assim? Não é assim. Por que eles têm 7 e nós só temos 2? Qual que foi a lógica da construção para que eles cheguem a 7 sacramentos, das quais todo católico tem que participar de pelo menos 6? Você sabia disso? Que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, só que os católicos só vão cumprir 6. Se nós estivermos vivos dia 23, estaremos juntos aqui para responder por que isso acontece.